Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pela sua vida, pela grande oportunidade que o nosso Deus nos tem concedido. E hoje nós vamos falar da série das ferramentas da armadura de Deus que Deus nos colocou à nossa disposição. Deixa eu me ajeitar aqui, mas Deus colocou à nossa disposição. Nós vamos estarmos falando sobre a quarta ferramenta, o quarto item da armadura de Deus, que é o escudo da fé. A gente já falou sobre o cinto da verdade, falamos sobre a couraça da justiça e a preparação do evangelho da paz, calçados com nossos pés na preparação do evangelho. E nós hoje vamos estarmos falando sobre a quarta ferramenta, que é o escudo da fé, que é muito importante também nesta batalha espiritual. Lembrando, nós estamos em uma batalha espiritual. A vida espiritual é uma batalha. Nós estamos em guerra constantemente, é luta constantemente, a guerra é constantemente. Então a gente precisa saber usar as ferramentas que nós temos da armadura que Deus nos deu. Deus nos deu a armadura que sabia que a guerra seria tremenda. A nossa guerra não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso próximo, é contra os principados, contra as potestades que habitam as regiões celestiais. Por isso, Deus nos colocou à nossa disposição a sua armadura para que possamos fazer uso da mesma e nos defender contra os dardos inflamados do diabo. Então vamos ler o capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, o versículo 16, que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do diabo. Então, há uma pergunta: que proteção o escudo da fé fornece? Que proteção o escudo da fé fornece? Os escudos de batalhas romanos, eles tinham aproximadamente 1,21 m por 60, de largura, que cobria todo o seu corpo, o corpo do soldado romano, ou 60 de comprimento, Ele era feito de um couro espesso, couro bastante grosso, e metal, para que pudesse, na verdade, desviar as setas que eram lançadas pelos inimigos. O que acontece? Essas setas, elas eram forradas de couro, envoltas em couro, e as pontas dessas setas eram mergulhadas em resina, e depois, elas sendo molhadas a resinas, ela era levada ao fogo, e quando o inimigo atirava essa seta inflamada, por isso que era uma seta inflamada, era uma seta de fogo, quando essa seta ela era lançada contra o seu inimigo, ela ia acesa, para matar, para acertar o inimigo e para matá-lo. Se você já assistiu filmes antigos, aqueles filmes de guerra, Guerra Fria, aqueles filmes antigos de guerra, você vai ver, como essas setas eram usadas, tá? Então, as setas eram dessa maneira, que elas eram lançadas contra seus inimigos, para acertar os seus inimigos, para matar os seus inimigos. Então, o que acontece? O escudo, ele protegia os soldados desses dardos inflamados do diabo. Esse escudo, ele tinha em couro espesso e aço por dentro, metal por dentro. Ele tinha o dever de proteger
os soldados contra essas setas que eram lançadas, esses dardos voadores que eram lançados contra os soldados. Então, para o cristão, o escudo para a batalha, qual é? Para você cristão, para mim cristão, o escudo para a batalha é a fé. Nada é mais do que a fé. Na verdade, a fé, ela é a chave de toda a armadura para a batalha. A chave, ela é a fé é a chave de toda a armadura espiritual para a batalha a qual nós vivemos todos os dias. Então o que acontece? Deus deu a fé para desviarmos os dardos inflamados de Satanás que são lançados contra a nossa vida. Por isso Deus nos deu, né, a fé para nós desviarmos desses dardos inflamados de Satanás. Dardo que tem só um propósito. Qual é o propósito dos dardos inflamados do diabo contra a nossa vida? Porque ele lança os seus dardos contra a nossa vida. Qual é o propósito dos dardos dele? Primeiro, né, é gerar dúvida, né? Ele lança seus dardos contra a nossa vida para gerar dúvida, aflição de espírito, depressão, decepção nos relacionamentos, seja relacionamento conjugal, seja no trabalho, né? Relacionamentos de amizades, né? E seja decepção consigo mesmo. Então, quando acontece isso, lembre-se que foram dardos inflamados do diabo que foram lançados contra a tua vida. Então, os dardos são lançados para isso, para trazer aflição de espírito, para gerar dúvida, para trazer depressão, decepção nos relacionamentos. Então, são os dardos do diabo que fazem isso nas nossas vidas quando encontra lugar. Eles são lançados para isso. Então, o que acontece? O escudo da nossa fé em Cristo é a nossa defesa. Aí nós temos a nossa fé, nós temos este escudo que o nosso Deus colocou à nossa disposição para que nós possamos estarmos protegidos contra esses dardos voadores que o diabo lança contra a nossa vida. Se nós estivermos usando este escudo, como os soldados romanos usavam, nós vamos sermos protegidos. Vamos ver que o escudo da nossa fé em Cristo é a nossa defesa. Vamos ler só um versículo, Provérbios, capítulo de número 30. Vamos ver Provérbios, capítulo de número 30, porque ele vai nos falar sobre o nosso escudo. Provérbios, capítulo de número 30, o versículo 5. Olha o que diz: a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para aqueles que nele confiam. Então a palavra de Deus é pura. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus, ele é o verbo, né? Verbo é palavra. Então a palavra de Deus é Jesus, e está dizendo aqui que ele é pura e é um escudo para aqueles que neles confiam. Então se você confia em Deus, se você tem a tua fé firmada na palavra de Deus, firmada em Jesus, tenha certeza que você vai conseguir combater, se defender, usar este escudo contra os dardos inflamados do diabo. Aí, o apóstolo João, no capítulo de número 5, e o versículo 4 da sua primeira epístola, ele diz que a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a fé, ela é o nosso escudo, é aquilo que nós temos para usar contra os dardos inflamados do diabo. E a Escritura promete, irmão, que esse escudo é suficientemente para afastar até mesmo o melhor tiro do inimigo. A nossa fé, o nosso escudo,
ele é suficientemente poderoso para afastar o maior e melhor tiro do inimigo. Então, que proteção o escudo da fé nos fornece? Ele nos fornece proteção, né, contra os dardos inflamados do diabo, que são lançados para nos trazer aflição, para nos trazer depressão, para nos trazer dúvida, para nos trazer decepção nos relacionamentos. Você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa acreditar, né? É uma fé poderosa que Deus nos dá, é dom de Deus. Então você precisa saber que a fé é o que nos protege contra os dardos inflamados do diabo, tá bom? Então vamos a mais uma outra pergunta. Só lembrando, irmãos, que foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram, tá? Foi pela fé. Eles começaram a rodar a cidade de Jericó, né? E pela fé a cidade caiu, não precisaram fazer nada, foi pela fé. Se você ler as cartas aos Hebreus, no capítulo de número 11, você vai ver o poder da fé, o que foi operado através da fé. Então você precisa usar a tua fé, você precisa usar a fé, não é sua, a fé que Deus te dá, que é dom de Deus, tá bom? Para vencer os dardos inflamados do maligno contra a sua vida. Lembrando que os dardos inflamados são as setas, como as setas dos soldados romanos, setas envoltas em couro, suas pontas mergulhadas na resina. Depois essas setas com as suas pontas eram colocadas no fogo, então elas ficavam com as suas pontas acesas. Então eles lançavam essa seta contra o seu inimigo. São dardos, né, inflamados, voadores, que o inimigo lança. Então você precisa estar protegido com isso. Mas vamos lá, como eu me armo com o escudo da fé? Segunda pergunta, falando sobre o escudo da fé. Como então, pastor, que eu me armo com o escudo da fé? Em Gálatas, Paulo escreveu assim, olha, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, Paulo escreveu assim, ó: fui crucificado com Cristo, e assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele não disse: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela minha fé no Filho de Deus. Ele não disse pela minha fé. Paulo ele não está dizendo aqui que a fé é dele. Você precisa entender isso. A fé não é sua. O apóstolo Paulo, ele disse aqui, olha: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ele não disse que a minha fé, eu vivo pela minha fé. Não, ele disse: vive pela a fé pelo Filho de Deus, a qual se entregou por ele. Então o que acontece? Não é nossa a fé. A fé não é nossa. A fé é a fé que Deus nos dá. Até a nossa fé, irmãos, é um dom de Deus. Nossa fé em Jesus Cristo é o nosso escudo, e temos que usar o escudo da fé. Então, seja a nossa fé em Jesus Cristo é nosso escudo. Você precisa estar em Jesus Cristo. Como eu me armo com o escudo da fé? Você precisa estar em Jesus Cristo. Você precisa confiar em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, a palavra viva e poderosa de Deus, tá bom? É preciso tomar posse da fé antes de ela ser usada. Você precisa tomar posse da fé primeiro, tá? Primeiro você, para alcançar essa fé, não é de qualquer maneira. Existe, né,
um requisito, na verdade. Você não pode ser, você tem que procurar ser uma pessoa justa para você exercer essa fé, tá? Você precisa estar firmado em Cristo para você receber essa fé. Você precisa ter uma fé inabalável. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa saber que só Ele tem o poder de te livrar, tá? Você precisa saber que Ele é teu escudo. Então, querido, como que eu me armo com o escudo da fé? Confiando na palavra de Deus, vivendo a fé no Filho de Deus. Você precisa confiar no Filho de Deus, Jesus Cristo. Você precisa estar firmado em Jesus Cristo para que você possa vencer os dardos inflamados do diabo. Então, meus queridos, a forma de tomarmos posse desta fé, a forma de tomarmos posse dessa fé é fazendo o quê? É ter respeito a Deus, é ter reverência a Deus, é temer a Deus, né? É ter respeito de quem Ele é, saber quem Ele é, conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus, você precisa ter temor de Deus, você precisa respeitar a Deus para que você tome posse dessa fé, para que você seja combatente contra os dardos inflamados do diabo, para que você consiga vencer os dardos inflamados do diabo. Você precisa estar protegido contra os dardos inflamados do diabo, que Satanás ele quer enviar em nosso caminho, né? Então você precisa ter uma resposta resistente, uma verdade relevante para combater os dardos, irmãos. Que as flechas são lançadas todos os dias, os dardos voadores de Satanás são lançados todos os dias, todos os momentos, contra a nossa vida. Mas nós precisamos estarmos aqui, firmados em Cristo, precisamos estarmos com essa fé em nossa vida para nós resistirmos, para que os dardos venham contra nós e nós estejamos protegidos contra o escudo, contra esses dardos, com o nosso escudo nos protegendo contra esses dardos inflamados. Então, esse escudo é Cristo, a palavra de Deus. Só assim você consegue vencer. Então, não é a sua fé, é a fé que Deus nos dá para vencermos, para lutarmos, para nos protegermos contra os dardos inflamados do maligno, dardos voadores. Então vamos mais uma pergunta: como? Né? Ou seja, o que significa, na verdade, né? Vamos ver aqui. O que são as setas inflamadas do maligno? O que são as setas inflamadas do maligno? Então, a gente sabe que Satanás, ele legitimamente é conhecido como maligno, né? E ele tenta nos destruir, nos atacando diretamente. Ele e seus demônios atacam fazendo o quê? Atirando-nos setas inflamadas no grupo de Deus. Como que Satanás nos ataca? Atirando setas inflamadas contra o grupo de Deus, contra o povo de Deus, né? Então, quais são as setas? O que são as setas inflamadas do maligno? Às vezes Satanás ele persegue-nos, né, com uma seta, né, de desânimo. Às vezes você está fazendo alguma coisa, você está lutando por alguma coisa, está construindo alguma coisa, está correndo atrás do seu objetivo, mas às vezes se bate um desânimo tão grande, mas um desânimo tão grande, né, que você quer parar, você desiste de tudo, até mesmo a tua fé, até mesmo a fé que Deus te deu, até mesmo a carreira espiritual que você tem, teus projetos espirituais, você desanima, vê um desânimo tão grande que você diz: vou parar com isso, vou largar isso para lá, e você fica desanimado. Isso aí são setas inflamadas do diabo, né? A primeira seta que ele lança é o desânimo, né? Outras vezes ele envia uma seta de desconfiança para nós duvidarmos da nossa própria fé.
Isso mesmo. Às vezes ele lança uma seta que ele nos faz duvidar, tá? Desconfiar da nossa própria fé. E a gente fica, poxa vida, mas será que isso vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir resolver isso? Será que eu vou conseguir chegar no céu? Será que eu vou conseguir permanecer na minha caminhada com Cristo? Será que eu vou alcançar a salvação da minha família, dos meus filhos, da minha família? Né? Então, ele acaba nos lançando uma seta que nós venhamos desconfiar da nossa fé em Cristo. Então a gente precisa ter cuidado. Uma outra seta que ele nos também envia, que ele lança contra as nossas vidas, é a seta da luxúria, né? As pessoas estão muito envoltas com luxúrias nos dias de hoje, né? E precisa tomar muito cuidado, né, com isso. A luxúria, isso é pecado, né? Isso traz problemas sérios, né, para a igreja de Deus. E muitas pessoas têm sido atingidas com esta seta e estão aí, né, achando que tudo está legal, que está vivendo uma vida boa com Deus, que isso é normal. A mentira é uma outra seta, é um outro dado inflamado do diabo. Que tem de gente mentirosa, não é brincadeira, né? É mentira de tudo quanto é jeito. Aí é mentira aqui, mentira acolá, mentira aqui, mentira acolá. Mentira é do diabo, a gente sabe disso, que é mentira do diabo. Quando a gente se sujeita a uma mentira, a gente está se fazendo filho do diabo. É a hora que ele vai lá e nos acusa. A Bíblia diz que ele é nosso acusador dia e noite. Ele diz, está vendo lá, ó, você fala que ele é teu filho, mas ele está mentindo, então ele é meu filho, né? Porque Satanás a Bíblia diz que ele não se firmou na verdade, ele é mentiroso desde o início. Então quando se faz filho de Deus e vive na mentira, você não é filho de Deus, você é filho do diabo, né? É o que a Bíblia nos ensina lá, João, capítulo número 8, você vai ler lá, acho que é a partir do versículo 35, por aí, você vai ver isso aí, né? Então, a mentira é uma das setas dele que ele nos atinge. A outra seta é rumores, né? Outra seta que ele nos lança é fofoca, que é um problema muito sério também, que acaba com as pessoas, é desgraça com a vida de pessoas, famílias, é uma derrota. Essa fofoca precisa ter muito cuidado, gente. Você precisa ter muito cuidado com esse dardo que o diabo lança, essa flecha. Ciúmes, precisa ter muito cuidado com isso aí. Você tem destruído muitas vidas, casamentos, né? Tem acabado com muita gente, muitos ministérios, tá? Precisa ter muito cuidado. Pastores que tem obreiros, não deixa o obreiro pregar, não deixa o obreiro ensinar com medo, com ciúme, achando que o obreiro vai pegar a igreja dele, que o obreiro sabe pregar mais do que ele. Enfim, isso aí tem sido uma coisa terrível dentro dos ministérios, e é preciso ter muito cuidado com isso. Isso é seta maligna, isso é seta do diabo, tá? Existe o zelo, você precisa zelar, cuidar da pessoa, mas o ciúme, ele traz confusão, ele traz problema. A cobiça também é uma outra seta. As pessoas ficam cobiçando as coisas dos outros, né? Isso é pecado. Na Bíblia diz que isso é pecado. A cobiça é um sério problema. É uma seta que Satanás lança sobre as nossas vidas para nos atingir. E tentações de vários tipos, né? Ele lança para nos atingir, que são dardos inflamados do maligno, são setas inflamadas que ele lança. Se nós não estivermos protegidos com o escudo, não tivermos com esse escudo para nos proteger contra essas setas, nós seremos atingidos. E isso aí acaba trazendo um grande prejuízo para a nossa vida. Então, o que acontece? O diabo, ele tem uma bolsa, ele tem uma aljava cheia, né, dessas setas, e ele envia exatamente a mais apropriada ao nosso caminho quando menos esperamos. Então ele tem as suas setas apropriadas para cada caso. Como Davi era o escudeiro de Saul, e Davi sabia a bitola das pedras, a medida das pedras que ele ia acertar, jogar na sua funda, jogar na sua lança contra os inimigos. Assim é o diabo também, ele sabe. Ele olha para cada crente assim e fala assim: naquele ali eu vou acertar a pedra a flecha de número 3. Aquele ali é mais forte. Olha, eu tenho que acertar a flecha de número 10. Naquele ali eu tenho que acertar
uma seta calibre 38, então aquele ali tem que ser do AK-47, aquele ali tem que ser, enfim, ele sabe o tipo de flecha que ele vai lançar sobre a sua vida, porque ele te conhece, tá? Porque ele te conhece, não pensa que você não é conhecido dele, não, que ele te conhece. Então ele sabe qual o tipo de flecha que ele vai lançar, porque ele está te vigiando, ele anda nos vigiando. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Então, ou seja, ele nos vigia 24 horas, irmão. Então ele sabe qual é a tua falha. Então ele tem lá a sua bolsa cheia de falha, e quando você menos espera, ele vai lá e lança a flecha contra você, e você não está protegido com o escudo da fé, né? Você não está protegido em Jesus Cristo, aí pronto, aí você é combatida, né? Você é acertada pela flecha do inimigo. Então Satanás quer arruinar o nosso testemunho e destruir a nossa vida. Então você precisa ficar ligada nisso. Mas quando nos armarmos com o escudo da fé, nós somos capazes de apagar todas as setas inflamadas do diabo. Então a gente precisa aí ficar ligado e saber, né, o que são as setas inflamadas do maligno. Então, uma outra pergunta: como faz para unir forças com outros cristãos? É uma boa pergunta. Nesta batalha que nós estamos, nós precisamos de unir forças com os nossos irmãos. Nós precisamos, somos um corpo, a igreja é um corpo, nós precisamos unir forças. Mas como unir forças, pastor, com nossos irmãos, com outros irmãos? Nos dias de Paulo, o que acontece? Os soldados, na verdade, eles se agachariam atrás deles como defesa, eles usariam os escudos, né, e eles se agachariam com esses escudos, né, como defesa contra a chuva de setas do inimigo. Acho que para você que já assistiu filmes antigos, como eu falei atrás, tem um filme que ele mostra muito isso, que é os Vikings, né? Ele mostra muito isso, né? Quando eles iam invadir a cidade, né? Então tinham os inimigos lançando setas sobre eles. Então esse grupo, eles se agacham, eles se juntam todos, né? E colocam o escudo nas suas frentes. Eles ficam costa com costa, tá? E lados com lado. Então eles se cercam todos, eles ficam todos cercados com os escudos. O escudo faz uma barreira, faz uma proteção, tá? Então é isto que a igreja faz, é isso que nós fazemos, é isso que os crentes precisam fazer. Então você vê algum ponto fundamental aqui? Seja, este é o escudo da fé, né? Cujo formato é entrelaçados entre soldados ao seu lado. Então, o que é isto? É o escudo da fé protegendo um ao outro, é crente protegendo crente, não é crente brigando com crente, não é crente xingando crente, não é crente criticando crente, não é crente caluniando crente, não, é crente protegendo crente, é uma família, são filhos de Deus. Então todos se agacham, né, costa com costa, todos se juntam e cada um com seu escudo, e cria uma barreira, uma proteção, né, para que você seja protegido contra os ataques de Satanás. Então seja entrelaçamentos dos escudos é um retrato do povo de Deus frequentando junto à igreja em pequenos grupos, né, ou em grandes grupos, em grupos domésticos, para resistirem ao inimigo e ajudarem uns aos outros. Só assim você consegue vencer. Então temos de vigiar as costas um do outro, para que todos estejamos mais protegidos e preparados para a chuva de seta do inimigo. Entendeu? Então quando todo mundo começa a atingir seta, todo mundo começa a tirar seta, os inimigos começam a lançar um monte de seta contra você, o que você vai fazer? Você vai se proteger, você vai estar aqui protegido. Aí seu irmão está aqui, você vai fazer isso aqui, ó, vai ficar protegido, ó, desse jeito, ó,
todo protegido. Vocês estão aqui dentro, os crentes estão aqui dentro, costa com costa, cada um vigiando o outro, protegendo um ao outro. Então as setas, os inimigos vão lançar as setas vão estar batendo nos escudos aqui, não vai atingir ninguém. Então é como a gente une força com os cristãos, é se agachando, é usando os escudos costa a costa, vigiando um ao outro, costa a costa. Não é vigiando para meter o pau, para derrubar o irmão, é para ajudar, tá? É proteger o irmão, é porque ele é teu irmão, né? Paulo disse assim, olha, o apóstolo João disse assim, olha, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então é preciso ter união, é preciso nos unirmos, se quisermos vencermos a batalha espiritual, as armas que Satanás usa contra nós, as setas inflamadas que ele lança contra a nossa vida. Você precisa unir-se, tá? Você precisa se unir com os demais irmãos em oração, na palavra, na adoração. Você precisa estar unido, protegendo seus irmãos, para que também você seja protegido, porque Satanás não para de lançar seta. Ele está te olhando agora, ele está te vigiando, ele sabe qual é a tua falha. Então vigia, porque ele vai lançar uma seta aí na altura para te atingir. Então você precisa estar protegido com esse escudo. Então, meu querido, uma outra pergunta para você: o que devo fazer para fortalecer a minha fé? O que eu devo fazer, pastor, para fortalecer a minha fé? Minha fé está meio fracassada, eu estou meio fraco na fé, estou meio abalado. Então o que eu preciso fazer? Para fortalecer a fé, nós devemos nos concentrar no objetivo da nossa fé. Qual é o teu objetivo? Qual é o objetivo da nossa fé? Nossa fé não é a fé em si mesma, né? E o valor dela está totalmente dependente do seu objetivo. Qual é o objetivo da vossa fé? Nossa fé está no Senhor Deus e nas suas promessas. A nossa fé está no Senhor Deus e nas suas promessas. O autor do livro aos Hebreus, ele relata que temos que manter os olhos fitos em quem? Em Jesus, que é o que? Autor e consumador da nossa fé. Então, se a tua fé está fraca, irmão, tua fé está abalada, você precisa olhar para Jesus. Você está olhando para outra coisa, a tua visão está errada, tu está olhando para outra direção. Você não pode perder o foco em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, né? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ah, pastor, mas o que posso fazer para fortalecer a minha fé? Você precisa olhar para Jesus. Ah, tá fraco? Tá. Então olha para Jesus. Você está olhando para outro lugar, está olhando para a vida de alguém, está olhando para alguma coisa que não devo olhar. Então olha para Jesus, que tu vai ter a tua fé fortalecida, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então devemos manter os nossos olhos fitos, firmes em Cristo, e não devemos ser preguiçosos. Tem gente que é preguiçoso demais, tem gente que não lê Bíblia, tem gente que não ora, tem gente que não louva. Tem gente que eu vou falar a verdade para você. Eu não consigo entender como é que consegue ser crente desse jeito e dizer que tem fé, porque eu vou falar a verdade. É complicado, eu não consigo. De jeito nenhum. Eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que orar, eu tenho que estar, senão a coisa complica. A fé precisa estar ativa, né, firmada em Cristo. Então, devemos exercitar e praticar sistematicamente uma fé ativa. A tua fé precisa estar ativa constantemente. A tua fé precisa estar ativa constantemente, não pode parar. Você tem que estar movimentando a tua fé, colocando em prática a tua fé. Tem que ter um objetivo. Então Deus deu tudo de que precisamos para viver uma vida de honra. Nós temos tudo que Deus nos deu para nós vivermos uma vida de honra, né? O que nós precisamos fazer é pegar o que nós sabemos da palavra de Deus e colocar em prática. Então, Deus nos deu,
Podemos ter uma vida de honra? Podemos. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa pegar o que você sabe da palavra de Deus, que é verdadeiro, e colocar em prática. Se nós colocarmos em prática, nós vamos viver uma vida de honra, né? O que nós fazemos muitas vezes é que a gente não coloca em prática, né? Está lá em Isaías, não me lembro agora, Deus dizendo para o povo: olha, se quiseres, né, comereis o melhor desta terra. Então, não depende de Deus, depende de nós, está a nosso dispor. Agora somos nós que queremos fazer. É como eu falei numa primeira palestra de casamento sobre o ouvir e praticar, é que as pessoas vão nas palestras de casamento, não, mas tem uma palestra muito boa e tal, mas vai lá, ouve 2 dias de palestra, 3 dias de palestra, aí ri pra caramba, chora e tal, ali. Aí quando vai pra casa, não bota nada em prática. Aí o casamento continua o mesmo problema, a mesma dificuldade. Por quê? Não adianta nada você ouvir. Então, não é a palestra que vai te mudar, é você praticar que vai mudar o teu casamento, que vai mudar a tua vida. É a mesma coisa aqui, não é? Então, Deus nos deu tudo para nós termos uma vida de bênção, uma vida feliz, uma vida de honra. O que nós precisamos é pegar o que nós sabemos da palavra e colocar em prática na nossa vida, só isso, não é? Porque o que acontece? Passo a passo, nós formarmos uma vida de obediência à palavra de Deus. Nós precisamos passo a passo formar uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso é o que nos faz forte e nos capacita para ficarmos firmes contra os enganos do maligno. Então tome o escudo da fé. Então nós precisamos colocar essa palavra em prática que nós sabemos e passo a passo formar uma vida de obediência para sermos abençoados. E mais uma vez eu vou falar aqui, que tem um monte de crente que fica assim: não, mas eu preciso lutar contra o pecado, que eu preciso... Você não precisa pecar, você precisa obedecer. É só você fazer isso aqui, você pegar a palavra de Deus e colocar em prática. Aí você obedeceu, acabou. Você não vai nem lembrar que existe pecado. Que a nossa luta, né, é para obedecer, irmãos. Porque se você obedece, você não peca. O pecado está na desobediência. Então você não tem que ter o foco no pecado. Tenha o foco em Deus, tenha o foco na obediência. É muito melhor você focar na obediência do que no pecado. Ficar olhando para o pecado. Não vai ficar olhando para o pecado, vai ficar olhando para a obediência. Então se você olha para a obediência, você nem vai lembrar que tem pecado, porque você não vai pecar. Agora se você ficar olhando para o pecado, você vai estar sempre pecando. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aí foi a 4ª ferramenta, que foi o escudo da fé. Né? Poderoso escudo da fé, é maravilhoso a fé que Deus nos dá. O nosso escudo é a palavra de Deus viva, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, a palavra viva. Então a nossa fé o nosso escudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa estar com os olhos fitados nele, amém? Para vencer, tá? Para ser combatente contra os dardos inflamados do diabo, contra as setas que ele lança. E tenha certeza de uma coisa, eu vou te falar uma coisa, tenha certeza que ele sabe, tá? Só para você entender, ele sabe onde estão os buracos na sua armadura, tá? Ele conhece as fendas, as soldaduras, né? As falhas que você tem na tua armadura. Então ele, justamente naquela falha, ele vai lá e atira essa seta aí inflamada para te acertar. Então você precisa, se tiver um buraco na tua armadura, você precisa fechar esse buraco, tá bom? E que Deus te abençoe em nome de Jesus e tenha uma boa tarde em nome de Senhor Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe, muito obrigado pela tua audiência.